Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E hoje nós vamos falar desse assunto que é o seguinte: vocês acham que a dieta ou o exercício é mais importante para perda de peso, para manutenção do peso, para o emagrecimento? Então, a gente sabe que existem várias abordagens que nós podemos fazer no processo de emagrecimento. E, entre elas, nós temos as dietas e nós temos a atividade física também. E esses dois pontos são pontos chaves que vão ser abordados aqui. Muitas vezes, os pacientes, quando consultam comigo, eu pergunto para eles como está sendo a rotina alimentar. E não são poucas vezes eu pergunto, mas como é que você está se alimentando? E o paciente, em vez de responder para mim como que ele está se alimentando, ele diz assim: doutor, eu estou caminhando 2 a 3 vezes por semana. Então as pessoas tentam enfatizar muitas vezes a questão da atividade física e deixam de lado a questão nutricional como uma questão secundária. Bom, pessoal, a obesidade hoje é uma epidemia. E essa epidemia se deve a uma mudança nos hábitos alimentares que nós tivemos no último século, principalmente no último século, né? Essa mudança que vai contrária à fisiologia do nosso organismo, né? Basta nós tentarmos fazer um exercício de reflexão e tentarmos nos lembrar em qual ambiente em que o ser humano, em que o organismo humano se desenvolveu, como eram nossos ancestrais, o que eles faziam durante milhões de anos, do que eles se alimentavam. E você vê, em 100 anos, de 100 anos para cá, essa mudança enorme no nosso padrão alimentar e querendo nos dizer que isso é o certo, que isso é que deve ser feito, que nós devemos comer alimentos produzidos pelo homem e não produzidos pela natureza, e que é isso que é saudável para o nosso organismo. E você muitas vezes acredita o que é propagandeado. Essa é a palavra correta, propagandeado. É ou não é? Então, a obesidade, em função disso, se transformou numa epidemia mundial, e é responsável por uma mais ampla variedade de doenças crônicas, doenças inflamatórias, pois a dieta que nós fomos ensinados a ingerir é uma dieta que, além de nos tornar obesos, ela nos vicia e faz com que a gente tenha vontade de comer mais e mais e mais e mais. E ela nos leva então a doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, aterosclerose, diabetes, nos proporciona a ocorrência de cânceres, de alterações hormonais, de doenças autoimunes, ou seja, de uma série de patologias que tem no seu cerne uma questão que nós chamamos de inflamação subclínica. Essa inflamação que muitas vezes não aparece como uma questão visível quando nós, no dia a dia, pois o nosso corpo tem uma capacidade enorme de tolerância, de aguentar essa agressão dia após dia. O que acontece conosco é o que acontece quando nós colocamos, tem aquele ditado: se você colocar um sapo numa panela, ele com água quente ele vai pular, mas se você esquentando a água aos pouquinhos, ele vai se acomodando na água. Então,
Já vou explicar, Ana, o que eu estou falando para vocês entenderem melhor. Então, nosso organismo acabou se acostumando, acabou fazendo com que nós tenhamos desenvolvido tolerância, mas isso não significa que não há uma agressão, e essa agressão é apresentada através de uma questão que se chama inflamação subclínica. E é essa inflamação que vai inflamar nossas artérias, que vai inflamar nossas células, que vai encher de gordura o nosso fígado, e essa gordura vai liberar uma série de hormônios, de citocinas inflamatórias, que vai aumentar o nosso estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo, ao longo do tempo, vai ser o responsável pelo nosso adoecimento e pelo nosso comprometimento da nossa saúde. E a medicina evoluiu muito em tratar esses problemas que se originam grande parte por uma dieta inadequada, tratar com remédios que vão aliviar os sintomas. Se você desenvolver pressão alta, esses medicamentos vão lhe baixar a pressão. Se você tiver colesterol alterado, vão lhe baixar o colesterol. Se você tiver, enfim, diversos problemas, uma angina, uma obstrução nas coronárias, vão lhe proporcionar, uma desobstrução. Mas o cerne do problema, é isso que eu quero falar para vocês, é isso que nós precisamos focar. A origem do problema é pouco abordada. E é isso que me apaixona na medicina, porque, na verdade, se nós olharmos para a origem de todo esse problema, é uma origem simples. Pensem comigo, o que os nossos ancestrais comiam, como eles se comportavam. Você acha que existia plantação de grãos para os nossos ancestrais, que eles, antes de caçar, eles comiam uma barrinha de cereal, de aveia? Vocês acham que existia farinha, que existia açúcar refinado, que isso é saudável, que existia margarina? Não existia. O que existia era que nossos ancestrais eram caçadores-coletores. E é nesse ambiente onde os nossos ancestrais caçavam e coletavam que o nosso organismo, durante milhares e milhares e milhões de anos, se desenvolveu. É nesse ambiente que o ser humano se destacou como um ser inteligente, um desenvolvimento do seu cérebro, se diferenciou dos macacos, se diferenciou dos outros primatas, se diferenciou dos outros animais, desenvolveu sua inteligência, se alimentando do que ele caçava, pescava, do que se mexia, desde grilo até elefante, e complementando essa dieta com o que ele coletava, raízes, plantas e frutas. E fungos também. Só que as frutas eram diferentes, porque elas também sofreram modificações genéticas nos últimos anos. Quem não se lembra, quem tem 40 anos aí como eu tenho 44 anos, tá? Quem tem a minha idade vai lembrar que quando nós éramos pequenos, nós comíamos uma pera, e essa pera era dura e chamada de pera-pau, porque tu quase quebrava um dente para comer, ela era azeda e dura. E tu comia uma pera, já era um trabalhão. E hoje você vai no mercado e você compra uma pera que mais parece uma esponja com açúcar, com água doce. E assim todas as frutas. A banana tinha caroço. Tudo foi muito modificado para quê? Para ficar mais doce, mais palatável. Então nós temos que priorizar as frutas que são frutas silvestres e orgânicas. É ou não é? Frutas orgânicas. Essas frutas orgânicas, essas frutas silvestres são mirtilo,
as berries, framboesa, amora, pitanga, o abacate é uma fruta muito boa, maracujá, morango, são frutas que têm menos frutose, porque as frutas que têm muita frutose, elas também promovem no nosso organismo uma elevação muito rápida da nossa glicose. Isso não é natural, isso não é saudável. Por quê? Porque o nosso organismo ele tem duas fontes de energia. Uma fonte de energia é a glicose e a outra fonte de energia é a gordura. Só que tem um detalhe. Nós temos uma capacidade que ninguém fala, que é produzir glicose através da degradação das proteínas, fisiologicamente, bioquímica, fisiologia. Nós quebramos a proteína em peptídeos, quebramos peptídeos em aminoácidos, e esses aminoácidos nós produzimos glicose. Então, pessoal, nós não precisamos comer carboidrato para ter glicose. Não vai faltar energia. Então, através da proteína e da carne, nós extraímos gordura e nós extraímos proteína que vai virar glicose. E com isso nós temos tudo que nós precisamos. Você não precisa comer nada de carboidrato para viver bem. Nada. Só que o que o ser humano fez? Nós consumimos glicose como fonte de energia, vamos facilitar as coisas. Vamos dar glicose pronta. E vamos refinar os grãos em farinhas e vamos dar amido. Amido é um colar de glicose, é uma glicose do lado de outra, do lado de outra, do lado de outra. Isso é amido. Quando você come uma farinha, você está comendo açúcar. E o que isso faz no seu organismo? Isso faz com que a sua glicemia ela seja elevada instantaneamente. Já na sua boca começa a digestão do amido. Quando você come uma proteína, você tem que produzir a glicose, você tem que absorver os aminoácidos e o seu fígado vai produzir glicose através de uma questão que se chama gliconeogênese. Quando você come amido, já começa a digerir a glicose na boca, então a glicose sobe muito mais rápido na corrente sanguínea. E isso faz com que o seu pâncreas tenha que produzir insulina para baixar a glicose, porque a glicose em excesso é tóxica. Nós não armazenamos glicose, por isso que nós produzimos glicose, apenas a glicose que nós precisamos a partir da proteína. Nós não temos no nosso organismo, a capacidade de armazenar grandes quantidades de glicose. Nós vamos armazenar um pouquinho na forma de glicogênio, o resto nós temos que estocar na forma de gordura, de triglicerídeos. E quando nós começamos a consumir glicose pura, o nosso organismo não consegue lidar com aquilo, tem que produzir muita insulina para colocar a glicose para dentro da célula. Só que chega um ponto que a célula está cheia de glicose e cheia de gordura e diz para dona insulina assim, não dá mais. Troca a fechadura da porta e a insulina não abre mais a porta da célula. E aí nós temos um problema. O pâncreas tem que produzir mais insulina para tentar baixar a glicose. E nós temos uma coisa que se chama resistência à insulina, que é o primeiro passo para uma outra questão que se chama síndrome metabólica, que vai culminar com um diabetes, que é a incapacidade de nós metabolizarmos a glicose, ou por uma deficiência pancreática, que não consegue mais produzir e antiestafa não produz mais insulina, ou pela resistência à insulina. A célula não aceita mais a insulina. E aí nós temos o diabetes. Então, pessoal, nós temos esse problema e para resolver é simples. Basta que nós venhamos a, então, eliminar o consumo desses alimentos, que são alimentos ricos em amido, glicose, frutose, sacarose, e
tenhamos então uma alimentação baseada na alimentação dos nossos ancestrais. Com isso nós vamos voltar ao equilíbrio do nosso corpo. O nosso corpo vai começar a emagrecer, a manter um percentual de gordura abaixo de 20 para os homens. Isso é um percentual saudável. Uma circunferência abdominal abaixo ou próxima dos 94, pelo menos abaixo de 100, vai diminuir muito o seu risco de ter doenças. Você tem duas opções para emagrecer numa dieta. Ou você faz uma dieta hipocalórica, ou você faz uma dieta hiperproteica e com baixo teor de carboidratos. Estudos demonstram que você pode emagrecer das duas formas. Só que uma dieta hipocalórica é uma dieta super restritiva, geralmente na faixa de 800 quilocalorias. E quando nós nos propomos a fazer uma dieta com baixo carboidrato, a dieta rica em gordura e proteína, ela sacia muito mais. Então você não consegue comer grandes quantidades. Você não passa fome. Agora, se você tentar fazer uma dieta hipocalórica usando carboidratos, você vai passar fome, muita fome. E é difícil manter. Você pode até segurar um mês, mas você não vai conseguir emagrecer a longo prazo. Vai ser muito difícil. Certo? E qual o papel do exercício na nutrição? O exercício tem um papel importantíssimo, mas ele, isoladamente, não vai fazer você emagrecer substancialmente, se você não cuidar da dieta de forma concomitante. A dieta é a chave do emagrecimento. O exercício é uma ferramenta que vai lhe ajudar muito a ter uma boa saúde cardiovascular e também a se manter magro. Por quê? Vou lhe dizer por quê. 80% do seu metabolismo ele é realizado pelo seu músculo. 80% do seu metabolismo basal ele é consumido pelos seus músculos, pelo seu cérebro, pelo seu intestino. Quando nós temos músculos fortes, nós gastamos muita energia parados, inclusive. Por quê? Nosso metabolismo basal é mais alto. Quando nós temos pouca massa muscular, nós temos um metabolismo basal baixo. Portanto, quando você está num processo de emagrecimento, se você apenas fizer dieta, você vai emagrecer. Na verdade, você vai perder peso às custas de gordura e de músculo. E o que vai acontecer ao longo do prazo? Você vai reduzir o seu metabolismo basal. Essa é a importância do exercício físico, porque através do exercício físico você vai liberar uma série de neurotransmissores que vão lhe auxiliar a emagrecer e vão lhe auxiliar a se manter magro. Por quê? Porque eles vão ser liberados. Esses transmissores celulares, que são transmissores chamados miocinas, aqueles hormônios liberados pelos músculos, e adipocinas, aqueles hormônios liberados pela gordura durante a atividade física. Vou citar alguns para vocês. Os musculares, tá? Nós temos as miocinas musculares. Uma muito comum, muito famosa é a irisina. Vocês já ouviram falar na irisina? A irisina nós liberamos durante a atividade física. A irisina reduz essa resistência à insulina que eu falei para vocês. Ela faz com que a gente consiga metabolizar melhor tanto a glicose quanto mobilizar melhor os ácidos graxos dos adipócitos. Ele atua diretamente nos adipócitos, mobilizando a gordura dos ácidos graxos. Além disso, nós temos adipocinas importantes. Uma muito famosa, muito comum
uma adipocina que dá saciedade, a leptina. Né? Então, durante o exercício, a gente tem uma liberação de leptina. E essa leptina vai fazer com que você se sinta, né, mais saciado, com menos vontade de se alimentar. Né? Quando a gente está fazendo exercício, a gente não tem vontade de comer. Né? Outro importante, adipocina importante é a adiponectina. Já ouviram falar na adiponectina? A adiponectina ela regula a biogênese das mitocôndrias, né, que é importante, um processo energético, importante produção de energia. Né. Quando nós nos exercitamos, nós aumentamos, então, a adiponectina. E é importante, nós reduzimos a insulina, porque nós melhoramos a resistência à insulina. Além disso, nós temos a interleucina 6, que ela é produzida tanto na gordura quanto no músculo durante o exercício. A interleucina 6 é um hormônio importantíssimo. Ela faz a lipólise, ela queima a gordura, ela destrói a célula de gordura, ela queima a molécula de gordura, ela queima aquela gordura que está armazenada. Então, quando nós nos exercitamos, nós temos então essas liberações desses hormônios intracelulares, tanto do músculo quanto da gordura. E nós temos também a liberação de outros hormônios que vão fazer com que nós tenhamos uma síntese muscular. Então, as miocinas vão, através do estresse que elas são submetidas, que a fibra muscular é submetida, ela vai sinalizar, né, tanto a liberação de hormônios como a testosterona, o hormônio do crescimento, o fator de necrose tumoral-alvo, que vão fazer com que as nossas células, nossos mioblastos, sintetizem mais músculo. Então nós vamos ganhar músculo. E isso acontece especialmente num exercício de resistência, na musculação. Nós sabemos que a musculação ela é muito mais efetiva nesse ganho muscular, nessa construção muscular, do que o exercício de endurance, no exercício aeróbico que se chama, né? Exercício aeróbico. Então, pessoal, é muito importante que a gente faça, né, essa combinação entre a dieta e a atividade física, porque daí sim nós vamos conseguir emagrecer e vamos ter mais chance de nos mantermos magros. Porque se nós tivermos uma boa massa muscular, nós vamos ter um metabolismo basal maior e nós vamos conseguir seguir num equilíbrio. Nós vamos produzir mais hormônios anabólicos, como a testosterona, como o hormônio do crescimento. Nós vamos reduzir a liberação pelo tecido adiposo também de enzimas que fazem com que a gente transforme hormônios anabólicos em hormônios catabólicos. Por exemplo, nós vamos reduzir uma enzima importantíssima produzida pelo tecido adiposo, se chama aromatase. Quando nós reduzimos a insulina, quando nós melhoramos a resistência à insulina, nós diminuímos então essa mobilização, nós diminuímos a produção de aromatase. A aromatase é responsável pela conversão da nossa testosterona em estrogênio, tanto em homens quanto em mulheres, essa conversão periférica. Vamos atuar nesse papel também. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, que tanto a dieta quanto o exercício são fundamentais para a gente emagrecer, mas muito mais do que isso, para a gente conquistar uma vida saudável, uma vida na qual o nosso organismo foi programado, devolver para o nosso organismo o ambiente onde foi programado. E doutor Fernando, e a suplementação ajuda? Pode ajudar, mas de forma criteriosa. De forma criteriosa. Não é porque você precisa de 500 minerais para fazer reações químicas no seu organismo, 500 vitaminas para fazer reações metabólicas, que você tem que suplementar todas essas vitaminas. Eu não sou aquele médico, eu acho que a suplementação é importante, tem um papel importante,
mas ela é a cereja do bolo. Ela não pode ser a base. Eu não sou aquele médico que você vai sair daqui com uma prescrição 500 vitaminas, minerais, tudo, só porque o livro de fisiologia ortomolecular diz que você precisa de todos aqueles ativos para fazer reações químicas no seu organismo. Não. Se você tiver uma alimentação saudável, diante desses conceitos que eu passei para você, você vai estar bem nutrido de todas essas vitaminas, porque a dieta dos nossos ancestrais era uma dieta nutricionalmente riquíssima. Quando você come um pedaço de carne de um gado criado no campo, você está ingerindo um pacote nutricional completo. Porque esse gado, que foi criado no pasto, ingeriu minerais, ingeriu vitaminas, e dentro da sua carne você vai ter a disponibilidade desses nutrientes para você quando você ingerir. E esse alimento vai ser rico. E você não vai precisar suplementar tudo. Você vai suplementar eventuais necessidades que podem ocorrer devido à região que você vive, devido ao seu estilo de vida. Vou lhe dar um exemplo. Vitamina D. Nós nos expomos muito menos ao sol, por isso que nós temos pouca vitamina D. A vitamina D, a gente sabe que tem um papel importantíssimo na nossa imunidade, no processo de emagrecimento, em diversas reações hormonais, produção de hormônios. Vitamina D é importantíssimo, hormônio D. Portanto, muitas vezes há uma deficiência de vitamina D, de níveis ótimos de vitamina D. Né? Então, em função disso, é muitas vezes necessário a gente repor vitamina D por esse estilo de vida. Nós passamos o dia sendo agredidos pela energia eletromagnética, pela poluição, por uma série de fatores exógenos. E esses fatores exógenos fazem com que a gente apresente um estresse oxidativo maior. Portanto, muitas vezes é aconselhável e é bom que nós possamos usar antioxidantes para ajudar o nosso organismo a tamponar eventuais excessos de radicais livres. Tá? Os peixes são maravilhosos. Né? O bom é o equilíbrio. Você tem um equilíbrio entre as formas proteicas que você vai ingerir. Os peixes são ricos em gordura poliinsaturada, em ômega 3, que são gorduras boas, gorduras anti-inflamatórias. E o bom é você mesclar com a gordura saturada, que também é muito boa, com a gordura do ômega 9, que é a gordura do abacate, das nozes, que também são muito boas. E fugir da ômega 6, que é uma gordura poliinsaturada criada pelo homem através de um processo de hidrogenização dos óleos de cozinha. É isso. Simples. Magnésio. Algumas regiões têm deficiência de magnésio. O Brasil tem deficiência de magnésio. Tudo em excesso é ruim. Ficar acrescentando óleo de coco é um produto industrializado também, né? Então, em excesso não é bom. Gordura, você não precisa ter medo das gorduras. Você não precisa ter medo das gorduras. Mas você não pode, isso não significa que você possa comer gorduras em excesso. Forçar o consumo de gordura, botar óleo no café, óleo de coco no café, exagerado, não tem necessidade de fazer isso. Não vai dar muito mais energia você ficar botando óleo de coco no café todos os dias. Não é legal isso, entendeu? Certo, pessoal? Então eu queria deixar esse bate-papo para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Isso é o que é simples, é só pensar um pouquinho em fisiologia básica, né? Que vai levar você a um estilo de vida saudável, uma vida sem limitações, uma longevidade com saúde, porque a medicina pecou nisso. A medicina evoluiu muito em tratar pessoas doentes, sintomas, mas pecou
e agora parece que isso está vindo cada vez mais à tona, pecou muito em manter as pessoas saudáveis. E é esse o foco, né, o meu foco, é procurar, né, a medicina da saúde, a medicina da longevidade com saúde, que é isso que nós queremos. Ok, pessoal? Boa noite para vocês. Até o próximo vídeo.